E agora teremos a palestra do nosso querido Arthur Valadares. O Arthur é de Patrocínio, Minas Gerais, está doutorando em São Carlos, em Engenharia Mecânica, e tem encantado as plateias com o seu verbo, com o seu perfil de pesquisador dos trechos do Evangelho. E o Arthur, esse companheiro novo que está conosco, nos visita hoje, esteve no EAC do ano passado e nós não o conhecíamos ainda. E o Arthur está conosco. Seja bem-vindo, Arthur. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos envolver na sua paz. Creio que todos já temos sentido a paz reinante no ambiente. E é com muita alegria que nós nos reunimos como amigos, como irmãos, que buscam na inspiração de outros irmãos que vieram antes de nós, forças, orientação, para seguirmos no caminho com Jesus. Que Ele possa, portanto, envolver-nos na sua paz e preparar o solo dos nossos corações para receber as sementes do Evangelho. Há 2000 anos atrás, o maior império, ou um dos mais poderosos que talvez já tenhamos visto, tinha uma bandeira principal para suas tarefas ou para suas atividades de conquista, a chamada Pax Romana. Uma das principais promessas do Império Romano aos povos conquistados era de trazer-lhes paz. Iremos conquistá-los, iremos subjugá-los, mas pensem pelo lado bom. Vocês terão a paz que nós podemos lhe proporcionar por meio das conquistas e do progresso que viremos trazer. Então essa era uma das principais bandeiras do Império Romano de então. César, o divino, o escolhido, estava incumbido de, espalhando o seu reinado pelo globo, semear ou expandir a paz. Então não foi Jesus o primeiro a prometer, ou a deixar, ou a nos entregar, nos ensinar a buscar a paz. César também a prometia. O reino de César era a promessa de então, e com este reino, a paz de Roma, a Pax Romana. Mas o que se via não eram mudanças significativas na vida daqueles povos conquistados. Mais poder aos poderosos, mais riqueza aos ricos, mais fome aos famintos, mais abandono aos excluídos. Então as questões ou a promessa não era efetivamente alcançada e crescia cada vez mais a resistência ao jugo romano. Crescia cada vez mais as rebeliões, as revoluções que buscavam de qualquer maneira libertar os povos conquistados, sobretudo o povo hebreu, daquele jugo pesado, o jugo de Roma. E é nesse contexto que um jovem, idealista talvez, começa a falar de um outro reino e começa a prometer uma outra paz. Começa a falar do reino de Deus e começa a prometer uma paz que não é a paz do mundo. Deixo-vos a paz, mas não vou-la dou como Roma a dá, ou como Roma a promete. Não vou-la dou como o mundo a dá. Este jovem, e neste contexto, este jovem começa a trazer esta nova perspectiva, uma nova opção de paz aos corações. Meditando ou refletindo que talvez seja esta a sede mais profunda que temos, como vimos no primeiro esquete. A sede de paz é a sede mais íntima de toda a criatura. A sede de harmonia, a sede de felicidade. Nesse contexto, então, por volta do ano 30 da Era Comum, nós estamos em Jerusalém, nas proximidades do templo, e ali estavam alguns dos sacerdotes do templo de então, o grande e poderoso templo de Salomão. Dentre eles, Hanã, ou Anás, segundo a tradução, aquele que era sogro de Caifás,
o sumo sacerdote de então. Estavam conversando entre eles quando Hanã repara num jovem sentado, contemplando o templo de Jerusalém. Ele se interessa por aquele jovem que apresentava no olhar uma serenidade que ele desconhecia. Que jovem seria aquele? Pela roupagem, ou pela vestimenta e pelas características do jovem, ele poderia identificá-lo como sendo vindo ou tendo nascido na Galileia. Então ele despede-se dos demais sacerdotes e vai dialogar com aquele jovem, nos seguintes termos: Galileu, que fazes na cidade? Ao que o jovem interpelado responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Aquele homem, aquele sacerdote, sumo representante de Deus na terra, fica intrigado. Como aquele jovem teria ousadia de falar de um reino de Deus, sendo ele o sumo representante de Deus na terra, desconhecendo esta proposta ou esse projeto de um reino de Deus na terra? E então ele pergunta: e o que você pensa ser isso? O que vem a ser este reino de Deus? Ao que o jovem irá respondê-lo: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote então tem uma gargalhada de desprezo e diz: obra divina nas tuas mãos? Afinal de contas, o que pode vir de bom da Galileia? Por acaso se levantam profetas da Galileia, daquela região que era excluída até mesmo pelos judeus, seus irmãos de raça? E então ele prossegue: você pensa então em construir esta obra, mas qual os teus recursos para fazê-lo? Quem são os teus auxiliares? Por acaso você tem o apoio de um grande rei ou de um grande príncipe para levar a cabo a construção deste reinado? Ao que Jesus, aquele jovem galileu, responde a ele: os meus seguidores virão de todos os lugares, de todos os pontos, de todas as nações. Então, o sacerdote, com um olhar de profundo desprezo, se volta para Jesus, o jovem, e diz: certamente, os tolos e ignorantes estão em toda parte na terra. Mas você se propõe a realizar uma obra divina. E por acaso você já viu alguma vez uma estátua perfeita, edificada com fragmentos de lama? E é nesse momento que Jesus, com um olhar profundamente amoroso e sereno, mas também com aquela energia que emanava do seu espírito, responde a ele: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao cinzel da boa vontade. O sacerdote fica impressionado. Como aquele jovem teria tamanha capacidade argumentativa, teria tamanha autoridade e energia para respondê-lo daquela maneira? Impressionado, então, ele questiona o jovem: por acaso conheces Roma ou Atenas? Conheces aqueles que são os mais poderosos de então, ou os mais sábios de então? Ao que o jovem simplesmente responde: conheço o amor e a verdade. O sacerdote, cada vez mais desconcertado, porque não conseguia acompanhar aquele jovem no diálogo, questiona: tem ciência dos códigos da corte provincial ou das leis do templo? Ao que aquele jovem, sem se perturbar, responde apenas: conheço a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote, sem mais palavras, sem mais ter como argumentar com aquele jovem, simplesmente lança-lhe um sorriso de desprezo e parte adiante, sem imaginar que aquele mesmo jovem estaria diante dele, Hanã, 3 anos mais tarde, num processo que o conduziria à crucificação. Foi assim
Desta maneira, com este diálogo, que se iniciou na terra a edificação do chamado Reino de Deus. Um homem, aparentemente pequenino diante de um império, diante de todo um modelo de vida pautado no materialismo, pautado no afastamento das leis divinas, no desconhecimento da verdade. E é assim que nós vamos entender, talvez, a parábola que Jesus irá se utilizar depois para se referir ao reino de Deus. Parábola que se encontra no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que uma vez lançada no solo, cresce, se desenvolve, se torna uma grande hortaliça que espalha os seus ramos e é capaz depois de aninhar, de acolher até mesmo os pássaros, fornecendo sombra àqueles que passam por ela. Diante daquele império, aquele homem, sozinho, parecia um grão de mostarda. Mas eis que os séculos têm visto que esta hortaliça está crescendo, está se desenvolvendo, cada vez mais no solo dos corações, cada vez mais no mundo como um todo. E dia virá em que essa hortaliça, este reino, haverá de acolher todos os habitantes deste planeta. Haverá de lançar sombra sobre todos aqueles que caminham pelos caminhos do mundo. E haverá de fincar raízes para todo sempre na terra. Mas é preciso que meditemos em como esse processo se dará. Porque, como falei, um dos maiores sonhos dos judeus de então era a libertação deste jugo romano. E o que eles aguardavam era o Messias, aquele que viria libertar Israel daquela condição tão difícil, tão dolorosa, e trazer-lhes novamente a paz, a serenidade, alçando aquela nação, aquele povo, a condição de povo dominante de então. Era essa a expectativa primordial de todos. O Messias que viria pela força, pelo domínio, restabelecer a ordem, restabelecer o legítimo direito de Israel como povo de Deus, de ser o povo que haveria de reinar. Mas qual não é a surpresa? Até mesmo dos apóstolos, dos seguidores mais diretos daquele homem, quando ele é preso e simplesmente não faz nada. Simplesmente segue adiante, no silêncio da renúncia e do sacrifício, até a cruz. Os apóstolos pensavam: será que nós seguimos o homem certo? Porque se a proposta do Messias era restabelecer a paz e restabelecer Israel na sua condição de nação dominante, como entender a postura desse que se dizia ser o Messias ou o Cristo? É porque existiam duas visões dominantes sobre qual seria o papel do Cristo naquela cultura e talvez podemos estender na terra. A primeira delas falava do Messias davídico, aquele Messias que viria por meio da força vencer os romanos e estabelecer novamente a condição de tranquilidade para aquela nação. Este era o mais bem visto, este era o mais aguardado. Mas existia também outra versão. O Messias do profeta Isaías. Aquele que viria, não pela força, não pelos mesmos recursos dos dominadores, não com as mesmas armas dos tiranos, estabelecer a paz no mundo. Como? Pela própria exemplificação e pelo próprio sacrifício. A maioria dos apóstolos, Pedro, Tiago, Judas, acreditavam que Jesus seria o Messias davídico. E talvez tiveram uma grande decepção nas suas vidas quando perceberam que
aquele Messias não revidava a injustiça que lhe era feita. E os questionamentos naturalmente surgiram. Será ele mesmo o Messias? E é então que Jesus, no momento culminante da sua missão na terra, na cruz, traz uma palavra muito incompreendida por todos nós. Jesus se volta para Deus e diz, em aramaico, Lema, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? A nós pode parecer, Jesus fraquejava, mas a eles, aos apóstolos, aos que o ouviam e aos que o seguiam, estava ali a resposta de que precisavam. Jesus não foi o primeiro a dizer essa frase, ele apenas a citava. Esta frase é o primeiro versículo de um dos salmos mais conhecidos naquela cultura, o Salmo Messiânico, o Salmo 22, que falava de um Messias, mas não o Messias da guerra, não o Messias da luta, mas o Messias da paz. O Messias da renúncia, o Messias do sacrifício. Então a frase que nos parece contraditória nos lábios do Mestre é, na verdade, a resposta de Jesus a todos os seus seguidores. Eu sou, de fato, aquele Messias que veio trazer a paz. Mas não uma paz que é construída de fora para dentro. Não uma paz que é conquistada por meio das armas, da imposição ou da violência. Mas de uma paz que é construída pela renúncia, pelo sacrifício individual de cada um, pela edificação do reino de Deus na terra. Era a resposta. Era a semente lançada nos solos dos corações que com o tempo viria a frutificar. A semente de mostarda que caiu no solo de todos os corações e que ao longo dos séculos vai se desenvolvendo pelo cuidado ou pelo investimento que cada um desses corações dá ou traz a ela. Então este é o ponto que nós queríamos trazer no início da nossa reflexão. Refletimos sobre como será construída essa paz, ou esse estado, este reinado de Deus na terra, que representa aquilo que todos nós ansiamos. Um mundo de fraternidade, um mundo onde o bem impere, onde as relações sejam pautadas no amor. Como se dará isso? E para refletirmos, vamos voltar à parábola que contamos. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é das sementes a menor de todas, mas que quando lançada ao solo, se desenvolve, cresce e vem a frutificar. Daqui extraímos a primeira lição. O reinado de Deus haverá de começar no interior de cada um de nós, para que depois possa frutificar para o mundo. Começa no interior, para que depois se apresente, para que depois alcance o reino exterior, através dos frutos que soubermos criar em nós mesmos, através de nossas ações. Isso é importante, porque no mundo em que vivemos hoje, algo que talvez está mais relegado na nossa vida cotidiana é a nossa vida interior. Não investimos no cuidado de nossa vida interior. Não investimos na preparação deste solo para receber as sementes. Porque o semeador que saiu a semear nunca deixou de seguir semeando. As sementes continuam caindo em abundância. A questão é, que tipo de solo temos preparado em nossos corações para recebê-las? Qual tem sido o solo que os benfeitores do Mestre e o Mestre em pessoa têm encontrado na divina tarefa da semeadura? Na parábola do semeador, Jesus apresenta 4 tipos distintos de solo. O primeiro deles, aquele à beira do caminho. Um solo compactado, duro, impermeável ainda
a semente. Posteriormente, o solo pedregoso, aquele solo que não tem profundidade, e que quando a semente cresce e se desenvolve, vem o primeiro sol e logo ela fenece. Depois, o solo com espinhos. Esses espinhos que, com o crescimento da semente, a abafam, impedindo que este fruto, esta planta divina, possa se desenvolver. E, em última instância, o solo fértil, aquele que recebe a semente e faz com que frutifique. Que tipo de solo temos sido? Que investimento temos feito na nossa vida interior? Porque este é o primeiro ponto para atentarmos na busca que estamos todos pela paz. O mundo em que vivemos é um mundo que nos impele constantemente a olhar para fora de nós, a nos desconectarmos de nós mesmos, a nos esquecermos da edificação dos nossos valores interiores, a nos esquecermos de lidar com os nossos sentimentos e emoções. Então mergulhamos na realidade virtual, mas não mergulhamos em nós mesmos. E quando chegam as intempéries da vida, não temos uma raiz profunda, suficientemente forte para sustentar a planta divina do Evangelho e mantê-la firme diante das dificuldades. Mas se não soubermos investir nisso, na construção dessa paz por dentro, como poderemos esperar a paz no mundo como um todo? Se não edificarmos ou se não investirmos na paz no lar, como poderemos esperar a paz na sociedade como um todo? Ao nos dizer que o reino de Deus, este reino de paz, é como uma semente, Jesus está nos falando que ele sempre parte do menor para o maior, do que é de dentro para o que é de fora. Parte de nós para a família e da família para a sociedade. Mas parece que ao longo dos séculos temos buscado fazer o caminho inverso. Transformar toda a sociedade sem transformarmos a nós mesmos. Edificar a paz por meio de decretos e leis, sem construirmos essa paz em nós, por meio das virtudes que soubermos desenvolver. É a mesma visão da Pax Romana. Uma paz que vem de fora para dentro, e não a paz que nasce de dentro, se desenvolve e gera frutos para fora. E houve um apóstolo que compreendeu muito bem isso, pelas vivências e pelas experiências que ele passou. Não pouco depois da crucificação do Mestre, no ano 35, vamos encontrar ali aquele chamado Saulo de Tarso. O maior desejo deste jovem também, à época, com cerca de 30 anos, era difundir pelo mundo este reino de Deus. Dirá ele ao seu amigo no início do livro Paulo Estevão: o meu maior ideal é dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Difundir o reino divino por meio da imposição de ideias, por meio da força, por meio até mesmo da violência, se for necessário. Este era o sonho dele. Mas ele ainda não havia compreendido o ensinamento do Cristo. Queria trazer também, como os romanos, e talvez inspirados por eles, a paz do mundo para dentro da criatura, sem perceber que a paz do mundo é aquilo que nasce do conjunto das criaturas que edificaram a paz. Então ele começa um difícil esforço por transmitir, por divulgar ou por defender este reino de Deus no mundo. Mas uma coisa lhe faltava. O que ele mais ansiava também desde a juventude: a sua própria paz interior. Então ele queria divulgar ou semear o reino de Deus nos corações, sem perceber que ele mesmo ainda não havia edificado em si mesmo. Sem perceber que não podemos dar a outrem aquilo que ainda não temos em nós mesmos.
Mas algo passou a lhe incomodar profundamente. Porque ele passou a ter contato com criaturas muito simples, homens, mulheres, muito singelos, que, mesmo diante das maiores dificuldades da vida, traziam em seus corações, em seus semblantes, uma expressão de serenidade e de paz que ele jamais havia alcançado. Ele, que era detentor de todas as prerrogativas de então, ele que era rico, ele que tinha prestígio, ele que tinha fama, ele que tinha poder, ele que era jovem, ele que era belo, ele que era influente, tinha tudo isso, mas não tinha o que mais ansiava, a paz. Por outro lado, aquelas criaturas, seguidores de um tal jovem galileu, que pouco tempo antes havia morrido crucificado, aquelas criaturas demonstravam-lhe uma paz e uma serenidade que ele jamais havia contemplado, e isso o incomodava profundamente, porque ele se perguntava: como é possível? Tenho tudo aquilo que para a maioria das criaturas é a fonte da paz e da tranquilidade, mas não a tenho. Eles, no entanto, nada têm e demonstram essa tranquilidade e serenidade interior. De onde vem esse aparente paradoxo? Paulo ainda não havia percebido que estava projetando a construção de sua paz nos valores equivocados. Que projetava ou buscava essa paz fora dele. E é só no encontro que ele tem em Damasco, quando Jesus lhe cega momentaneamente por 3 dias, que ele começa a perceber que aquela paz tão buscada não seria conquistada pelas prerrogativas e pelas conquistas puramente terrestres e materiais, mas sim pelo processo que então ele iniciaria de autoconhecimento, de viagem interior, para encontrar em si mesmo a presença divina, a paz. Jesus, naquele momento, naquele encontro, estava dizendo para Paulo e para todos nós: a paz que tanto buscais, não a encontrarão no mundo, a encontrarão em si mesmos, pela vida interior que puderem criar e desenvolver a partir das minhas lições. E é aí que Paulo inicia a sua trajetória, agora não mais uma trajetória para fora. É aí que ele inicia a verdadeira expansão do reino de Deus, não mais pela imposição, pela força, mas pela sua própria transformação. Mas pela sua própria renovação para o bem. Ali ele começou a entender o cerne da mensagem do Cristo. E tão bem compreendeu isso, que em uma de suas cartas vai nos dizer depois, na sua epístola aos Romanos, vai dizer o seguinte: e não sede conformados com este mundo. Veja o que Paulo está dizendo. A condição do mundo é difícil? Sim. Devemos nos inconformar? Sim. Mas qual é a inconformação que Paulo nos orienta a ter? E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender a boa, justa e agradável vontade de Deus. Experiência própria. Ele viveu isso. Ele queria mudar as coisas, porque sinceramente ele desejava servir a Deus, mas ele queria fazê-lo por meio da violência. E a vida, juntamente com Cristo e o exemplo dos cristãos, lhe foi mostrando que o que realmente podemos fazer para a edificação deste reinado de paz na terra é a nossa própria transformação. É a nossa própria renovação para o bem, que inspirará os outros às suas próprias renovações, à sua própria mudança. Não a agressividade, não utilizando os mesmos meios que o mal, que o ódio tem para propagarem a sua influência no mundo, mas sim se utilizando de meios diversos,
dos mesmos meios que o Cristo se utilizou na cruz. Quando o mal o atacou, ao invés de revidar, Jesus resolveu acender a luz do perdão e do amor, e esta luz nunca mais se apagou. Pelo contrário, com o passar dos séculos, cada vez mais essa luz refulge, brilha para todos nós, demonstrando que as trevas que ainda envolvem o mundo, tolhendo ou limitando as criaturas e tirando-lhes a paz, só será vencida pela luz e não pela treva. Porque muitas vezes nós, enquanto trabalhadores cristãos, a pretexto de lutar contra o mal ou lutar contra a influência das trevas, nos utilizamos dos mesmos recursos que eles se utilizam. Atacamos o mal, agredimos o mal, a pretexto de nos defender, sem perceber que isso apenas aumenta a sombra. É como se entrássemos num quarto escuro e quiséssemos, por meio de socos no ar, expulsar as trevas. Mas só existe um meio de expulsá-las: acendendo a luz. E nós só podemos acender uma luz, a nossa própria. Mas não nos enganemos. A nossa atividade no bem pode parecer um grão de mostarda. Mas já paramos para pensar no alcance que esse grão de mostarda poderá ter? Há um provérbio que diz: qualquer um é capaz de contar quantas sementes há em um fruto, mas ninguém é capaz de contar quantos frutos há em uma semente. Quantos frutos virão do teu grão de mostarda no bem? Quantos frutos virão da tua própria transformação para a luz? O próprio apóstolo Paulo é um exemplo vivo de como o bem tem esse poder multiplicador ao infinito. Porque ele, outrora o perseguidor, esteve diante de um homem chamado Estevão. E este homem, Estevão, morreu, foi apedrejado, a mando dele, Saulo. Mas, a pretexto de lutar contra a injustiça, Estevão revidou? Não. O que Estevão fez? Diante de Saulo e Abigail, disse apenas: Cristo os abençoe. Não vejo no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso, defendeu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus. Seja uma boa companheira para ele. E desencarna. Uma semente. A semente do perdão lançada no coração de Saulo de Tarso. No início, ela não germinou, ficou ali, hibernando, esperando o momento propício. Mas o tempo e a vida fizeram o restante do trabalho. E uma hora esta semente germinou. E aquele que foi o maior perseguidor de então, tornou-se o maior divulgador da história do cristianismo. Aquele simples ato de Estevão mudou a vida de Paulo, mudou a vida dos cristãos e mudou a nossa vida. Aquele simples ato de Estevão está dando frutos ainda hoje em nossas vidas. Quantos milhões e milhões de almas não foram iluminados ou não encontraram o caminho de renovação a partir deste ato, que propiciou que o cristianismo e a mensagem do Cristo chegasse até hoje, aonde estamos meditando sobre ela. Então entendem a importância dos pequenos atos no bem, dos grãos de mostarda que podemos fazer no mundo, semeando o bem. Não temos a dimensão do que um pequeno ato desse é capaz. Ou não temos dimensão do solo em que nós estamos lançando essas sementes.
Eu me lembro de um caso contado pelo Haroldo. Ele conta que certa vez, ele e a mocidade da qual ele fazia parte, 5 integrantes, foram convidar seu Honório Abreu para fazer uma palestra para eles. Honório Abreu, que já era um palestrante bastante reconhecido, um homem muito ocupado, muito atarefado, então eles pensavam, ele não virá, ele não aceitará, somos só 5. Mas seu Honório foi, fez a palestra, falou-lhes de evangelho à luz da doutrina espírita. Aqueles jovens ficaram encantados. Ao final, Haroldo perguntou ao Honório, mas por que você veio? Éramos só 5. Ao que o seu Honório respondeu, eu não sei quem são esses 5. Eu não sei que solos estão aqui. Um destes solos era o nosso irmão, Haroldo. Agora, transportemos isso para a nossa vida. Aquele sorriso que você dá, que às vezes tira alguém de um caminho, de um ato equivocado, de um suicídio, aquele acolhimento. Que solo será aquele? Que coração será aquele que receberá essa semente, o grão de mostarda do teu ato no bem? Quantos frutos ele poderá gerar para o mundo? Entendem? Essa é a dimensão do reino. É pequeno. Nossa ação pode parecer singela, mas aqueles que semeiam no bem contam com o auxílio do alto para que esta semeadura se estenda. E foi isso que Paulo percebeu e pelo que Paulo passou em sua própria vida. Aquela semente recebida de Estevão frutificou. E ele passou então a levar pelo mundo a mensagem do Cristo. Outrora perseguidor, no ano 59, vamos ver uma cena comovente em Cesareia. Aquele que outrora feria corações, era agora aclamado pelas multidões, como o Pai dos excluídos, o Pai dos gentios, aquele que lhes havia trazido a mensagem da esperança, da misericórdia, da paz. Aquele que parecia perdido no caminho, por conta de um gesto de bondade, encontrou a renovação. Então é isso que nós falamos quando falamos de paz no mundo ou reino de Deus. Algo que tem de partir das nossas pequenas contribuições, para que um dia venha a ser algo que envolva a grande semente hortaliça que haverá de abarcar o mundo inteiro, como nos disse o Mestre. Porque à medida que nós vamos mudando, as nossas próprias vibrações são para aqueles que nos cercam uma inspiração de mudança. Um convite à renovação. As próprias emoções e sentimentos que emanamos serão para eles este convite. Então é muito verdadeira a letra da música quando diz, muda. Porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. À medida que fazemos esse esforço, inspiramos os outros à mudança. E mais do que isso, renovamos a nossa própria visão de mundo. Porque à medida que vamos acendendo essa luz interior com o Evangelho do Cristo, o nosso olhar se renova. Essa luz projetada para fora passa a ver onde outros veem apenas desesperança, passa a ver esperança. Passa a enxergar nas pessoas, que muitos veem apenas pessoas equivocadas ou caídas, passa a enxergar potenciais de crescimento. O nosso próprio olhar para o mundo se renova. E não desprezemos ou não negligenciemos o quanto podemos fazer pela edificação deste reino na terra. Porque aqueles que precisam das multidões, aqueles que precisam dos recursos, das fortunas, do poder e das armas para fazer o seu trabalho, são aqueles que se vinculam transitoriamente ao mal. O bem precisa de um coração sinceramente dedicado. E se nós duvidamos do poder deste coração entregue ao bem,
Basta meditar na vida deste homem. Não estamos aqui hoje por conta da ação dele. Basta meditar na vida de um Chico, de um Gandhi, de um Luther King, de um Mandela, de uma Teresa de Calcutá. Quantos e quantos corações não foram por eles despertados? Porque no solo da alma, a única plantação duradoura é a do exemplo. Eu me lembro do caso do apóstolo Tadeu, que tinha mais ou menos a mesma visão de Paulo, nesse processo de trazer ao mundo o reino de Deus, o reino divino. Ele ficava muito impressionado quando olhava para Jesus expulsando os obsessores dos sofredores de então. Ele ficava encantado com aquilo e admirado ao mesmo tempo. Então ele começou a ter uma ideia. Bom, vamos fazer um processo mais rápido aqui para a gente vencer a sombra. Mestre, por que você não junta todos esses vinculados ao mal e não faz uma desobsessão por atacado? Por que não junta todo mundo assim que está vinculado ao mal e você não faz uma pregação direta e transforma a todos eles? Expulsa todos aqueles vinculados ao mal. E Jesus, com a sua sabedoria infinita e com as suas perguntas que nos desconcertam, se volta para Tadeu e diz assim: Tadeu, qual o principal objetivo da tua existência? Ah, mestre, o meu principal objetivo é a edificação desse reino de Deus e de paz no meu coração. Pois bem, Tadeu, se este é o seu objetivo principal, por que exige esta edificação antes nos outros do que em ti mesmo? Por que queres converter o mundo inteiro ao bem, se nem tu ainda te converteres plenamente ao bem? Desconcertante. Mas Tadeu prosseguiu com as suas questões. Mas, mestre, eu estaria então equivocado? Eu estaria equivocado em tentar trazer essas almas para o lado da luz, para o lado do bem? Ao que Jesus responde novamente: não estaria, não está. Mas para isso, Tadeu, é preciso que compreendas que é primeiro necessário a edificação deste reino em ti mesmo, para que possa dar ou transmitir aos outros aquilo que você mesmo já tem. Caso contrário, será apenas ilusão, apenas hipocrisia de nossa parte. É preciso, Tadeu, que acendas no teu íntimo a luz divina do reino do amor. Porque a luz, Tadeu, ilumina, dispensando os longos discursos. À medida que despertamos para essa edificação interior, nem mesmo as palavras serão mais necessárias para contribuir com a pacificação do mundo. Porque a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Então é disso que nós estamos falando. Se quisermos alçarmos a um novo patamar de vivência, de sociedade, se quisermos aquilo que tanto desejamos, se realmente quisermos trazer esse reino de paz à terra, investamos no reino de paz em nós. E isso só faremos com a edificação a partir dos estudos, daquilo que vamos aprendendo com o Cristo de Deus, aplicando isso às nossas existências. Sem isso, estaremos laborando em vão, tentando acender a luz do outro sem acender a minha. Estaremos gastando energia em vão, alimentando ilusões. Essa é a proposta da paz do Cristo. Por isso ele vai dizer: tenho-vos dito estas coisas, os meus ensinamentos, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas não foi César que venceu? Cristo deixou o mundo pelos braços da cruz. César, no seu trono de glórias, quem venceu efetivamente?
Assim vamos compreendendo que a paz que o Cristo promete não é a paz da inércia, a paz das facilidades, não é a paz da água parada. A paz do Cristo é a paz da fonte, sempre em movimento, sempre se doando, sempre levando vida, felicidade e esperança por onde passa. A paz do Cristo é a paz criada por dentro e, portanto, imune às dificuldades que enfrentamos por fora. É a paz que cria raízes tão profundas em nós, que é imune às tempestades e ventanias que viemos a enfrentar. É simples de verificarmos isso. Basta meditar na vida daqueles que achamos tenham experimentado essa paz. Caibara experimentou? Certamente. Como foi a sua vida? Uma vida tranquila? Uma vida sem dificuldades, sem lutas, sem perseguições? Chico a experimentou? Vida fácil? Jerônimo Mendonça a experimentou? O próprio Cristo? Assim, nós meditamos e fazemos essa distinção que é importantíssima quando falamos de paz do Cristo e paz do mundo. A nossa colaboração, e é isso o que de melhor podemos trazer para o mundo, sobretudo nesses processos de transição. A melhor colaboração que podemos trazer ao mundo é a da nossa própria iluminação interior. No capítulo 9 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel irá dizer: cada emoção, cada sentimento, cada pensamento que trazemos no imo são forças que polarizam reações naqueles que convivem conosco. Emoções, sentimentos vinculados ao bem e ao amor gerarão naturalmente no outro sentimentos e emoções vinculados ao amor. E assim esse processo vai se espalhando silencioso, como a semente crescendo no solo, vai se espalhando pelo mundo. Cada vez mais corações vão sendo conquistados para o reino de Deus, porque é assim que Jesus vai espalhando ou difundindo a sua influência pelo mundo, coração a coração, palmo a palmo, até o dia em que, edificado esse reino no imo de cada um de nós, teremos na terra o tão almejado e sonhado reino de paz e fraternidade. Esse é o objetivo, este é o programa. As sementes continuam a cair. Qual tem sido o nosso cuidado para com elas? Temos regado, cuidado, cultivado? Temos investido no processo de autoconhecimento que prepara esse solo para as receber? Só assim poderemos gerar para o mundo os frutos de paz e de amor que o mundo tanto carece. Por isso, nós vamos finalizando aqui as nossas reflexões com a frase de um grande sábio do Oriente, Rumi, que vai dizer assim: ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Ontem eu pensava como Saulo, queria espalhar o reino de Deus por meio da imposição, por meio das discussões, por meio até mesmo da força. Hoje nós já somos convidados a compreender com Jesus que só poderemos trazer este reino e esta paz à terra pela paz que soubermos criar em nós mesmos. É este o legado que o Cristo nos deixou. Aquela semente, aquele grão de mostarda diante do império, não morreu. Naquela cruz, as sementes foram lançadas aos solos de todos os corações. Em alguns já frutificaram, em outros permanece hibernando. Mas temos a certeza de que cedo ou tarde haverão de frutificar, porque é da lei divina que o amor sempre vença, que a luz domine as trevas e que o bem prepondere sobre todo o mal. O reinado de Deus haverá de se estender. Podemos apressar esse processo pelo nosso esforço, pelo nosso empenho em construí-lo em nós mesmos. Que Deus abençoe a todos vocês nesta edificação, que a paz do Cristo lhes envolva e lhes oriente sempre. Muito obrigado e fiquem com Deus.
Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.